Na página 141, a Melanie Klein escreve um parágrafo que me parece interessante da gente ler com calma, para a gente entender a argumentação dela a partir dessa passagem aqui. Começa a sair da posição esquizoparanoide e vai em direção à posição depressiva, e essa passagem está marcada fundamentalmente pela capacidade de integração. Então vamos ler esse parágrafo aqui passo a passo para vocês entenderem como que essa integração, essa capacidade de integração também vai refletir no sentimento de solidão. Já sugeri que o sofrimento que acompanha os processos de integração também contribuem para a solidão. É que isso significa defrontar-se com seus impulsos destruidores e partes odiadas do eu, que às vezes parecem incontroláveis e que, por consequência, põem em risco o objeto bom. Então até aqui é essa tese da Klein: minhas partes incontroláveis, meus impulsos destruidores, é difícil integrar isso junto com as partes boas do meu eu. Então eu faço uma cisão, jogo os impulsos para fora, jogo os objetos bons também para fora, através da identificação projetiva também, ou seja, a cisão é a grande defesa. Isso torna praticamente impossível que o eu se sinta seguro, inteiro, estável, integrado, portanto, sem essa sensação de solidão. Com a integração e um sentimento crescente de realidade, a onipotência está fadada a diminuir. E isso, de novo, contribui para dificultar a integração, de vez que implica numa diminuição da capacidade para ter esperança. Texto truncado aqui da Melanie Klein, mas eu acho que é importante a gente tentar entender que se a onipotência começa a diminuir a partir de um determinado momento, ou seja, eu não posso ficar projetando minhas partes para fora, eu tenho que dar conta de que eu tenho sim impulsos destrutivos e que esses impulsos não destroem tudo, que não vão destruir meu próprio eu, não vão destruir o objeto. A onipotência começa a diminuir, como o Winnicott inclusive vai apontar, né, essa ilusão de onipotência, ela começa a se desfazer, e isso vai fazer com que a minha capacidade de integração também diminua de novo. Ou seja, será que eu dou conta? Será que eu dou conta de juntar essas partes boas com as minhas partes más? Os meus impulsos destrutivos com essas partes boas que eu preciso proteger? Será que eu vou dar conta, já que eu estou percebendo que eu não sou onipotente? E aí, diante disso, a esperança também diminui. Nossa, eu acho que eu não vou dar conta porque esses impulsos destrutivos me parecem muito violentos. A parte má, né, do eu, a parte má do objeto, eles são violentos demais para eu dar conta. Sem o sentimento de onipotência que eu estou vendo que eu não tenho, será que eu vou dar conta de integrar o objeto bom e o objeto mau? Eu vou dar conta de integrar os meus impulsos destrutivos e as minhas partes boas do eu? Acho que eu não vou dar conta. Então é isso que está começando a acontecer aqui no início da integração, ou seja, na passagem para a posição depressiva. Essa é uma passagem muito difícil, é isso que a Melanie Klein está insistindo, né? Sair da posição esquizoparanoide para a posição depressiva, rumo à integração, é uma luta, é um conflito enorme, né? Assim, e quanto mais você integra e vai tentando integrar, mais riscos começam a aparecer, mais angústia também começa a aparecer, ou seja, não é um processo, apesar de parecer inato, né, essa passagem da esquizoparanoide para a depressiva, não é um processo automático, não é um processo sem consequências várias, e é isso que a Melanie Klein está tentando descrever aqui. No mesmo parágrafo ela continua: conquanto haja outras forças para ter esperança que se derivam da força do ego e da confiança em si e nos outros, um componente de onipotência sempre faz parte do mesmo. Ou seja, quais são essas outras fontes para ter esperança? Para ter esperança que se derivam da força do ego? Provavelmente a presença do outro, a presença da mãe, a presença do pai, desse outro cuidador que vai fazer com que a criança compreenda que de fato ela pode abandonar essa ilusão de onipotência e que a destruição dela não é tão destrutiva assim, que os impulsos destrutivos dela não geram ódio dos pais de volta, um ódio que vai retaliar a criança porque a criança foi destrutiva. Então essa presença do outro, uma presença tranquila, também auxilia a criança nisso que a Melanie Klein está chamando aqui de capacidade para ter esperança. Essa capacidade para ter esperança de que as coisas vão dar certo, de que é possível integrar, de que é possível controlar os seus impulsos, juntar essas partes más com as partes boas.
ter esperança aqui tem a ver com essa crença de que tudo vai dar certo e a capacidade de entender que seus impulsos não são destrutivos e não são completamente incontroláveis. Uma outra consequência da integração é a perda de idealização. E, mais uma vez, né, na medida em que você vai integrando e perdendo a idealização, o risco de solidão também aumenta. Então, se há risco na posição esquizoparanoide de ficar sozinho porque você está todo cindido, suas partes boas lá no objeto, né, você todo partido em pedaços, se há risco então de solidão aqui, caminhar para a posição depressiva também aumenta os riscos de ficar sozinho. Porque se você desidealiza uma parte do seu eu, por exemplo, que acha que é completamente feliz, totalmente idealizado, portanto, né? Um eu onipotente, uma parte de si que está completamente idealizado, isso te protege da solidão. Na medida em que você vai integrando essas partes, né, a parte boa com uma parte má, e vai vendo que você não é tão grande assim, você não é tão poderoso assim, o que vai acontecendo? Essa desidealização, ela aumenta também a possibilidade de você se sentir sozinho. Essa parte ela não é tão poderosa para me salvar da solidão. Ou a desidealização do objeto. Meu pai não vai estar sempre presente aqui, minha mãe não vai estar sempre presente aqui, minha mãe não é tudo isso que eu imaginava. Desidealizar significa, então, aumentar o risco de solidão. Mas é importante para Melanie Klein apontar que a passagem para a posição depressiva necessariamente vai trazer uma desidealização, que isso é importante no sentido de integrar partes boas e partes más, de dar conta da realidade, que o objeto não é tão bom assim, não é tão mal assim também, de que o eu não é tão poderoso assim, mas que também não é tão fraco assim. Então temos que passar por esse percurso, apesar do risco aqui aumentado de solidão, exatamente para a gente conseguir entender que é possível se relacionar com o objeto e consigo mesmo sem esses excessos da posição esquizoparanoide, seja uma idealização muito violenta, muito forte, seja uma cisão também muito violenta. Da página 143 até a página 150, Melanie Klein cita um caso clínico, sobre o qual eu não vou falar muito aqui no vídeo, mas queria deixar comentado que nesses processos de integração, então, que vão, né, determinar a passagem da posição esquizoparanoide para a posição depressiva, um elemento também entra em questão, que é a questão de sexo e gênero. Para Melanie Klein, elementos femininos, elementos masculinos estão articulados à inveja. Inveja que o menino, por exemplo, sente, é o caso aqui de um paciente homem, né, que o menino vai sentir inveja do pênis, inveja do útero, inveja do seio. Todas essas invejas, todos esses desejos, admiração, idealização dessas partes, tudo isso vai ter que ser integrado. Então é mais um aspecto da desintegração inicial, provocado, por exemplo, pela inveja, que vai ter que ser articulado ao longo do tempo para que o sujeito se sinta mais inteiro, sinta o objeto mais inteiro e consiga se relacionar de forma mais integral com o objeto, mitigando assim o seu sentimento de solidão. Então é só um dos aspectos da integração. A integração vai ter que ser feita sobre todos os outros aspectos da vida, mas sexo e gênero certamente é um dos aspectos mais fundamentais, né, que vai atravessar todo esse processo. A partir da página 150, a Melanie Klein ela volta a fazer um resumo do que ela trouxe até então. Acho que vale a pena então retomar dizendo, né, que a internalização relativamente estável do seio bom é característica de certa força inata do ego. Então ela vai insistir nisso o texto todo, aliás a obra dela praticamente inteira, né, isso está muito presente, a força inata do ego para integralizar, para internalizar de forma estável o objeto bom, o seio bom. Né? Um ego forte está menos sujeito à fragmentação e é, por conseguinte, mais capaz de alcançar um grau de integração e uma boa relação primitiva com o objeto primário. Além disso, uma internalização satisfatória do objeto bom constitui a base da identificação com ele, que vai fortalecer o sentimento de bondade e a confiança, tanto no objeto como no eu. Então vocês estão vendo que, apesar de ela estar falando de uma força inata do ego, essa relação efetiva com o objeto, ela vai fortalecer ao longo do tempo o sentimento de bondade e de confiança no objeto e também em si mesmo. Então
Então não depende só dessa força inata, depende da relação também. É importante articular essas duas coisas no pensamento da Klein, apesar do inatismo sempre presente na teoria dela.